de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Dos versículos 41 ao 47. Atos, capítulo 2, por favor, melhor aqui, irmão, por favor. O retorno está bom. Versículo 41 ao 47, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam, diga, perseveravam. Guarde esta palavra, perseveravam, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, diga juntos, e tinha tudo em comum, diga comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou de necessidade, e perseverando unânimes, diga perseverando, unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Irmãos, tomem os seus lugares. Aqui estão as características, as qualidades da igreja pós-descida do Espírito Santo. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros irmãos. Primitiva quer dizer isto. Dentre as muitas qualidades que nós encontramos aqui, eu quero nesta noite meditar com os irmãos sobre esta escritura: e perseveravam. E o versículo 46 diz: e perseverando. Perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, não somente referindo-se ao ato da ceia do Senhor, mas também no atendimento das necessidades materiais de alguns irmãos. E nas orações, 4 âncoras que estabilizam o navio: doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Até hoje não é diferente. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Comunhão, doutrina, partir do pão e orações. Vamos dizer juntos? Comunhão, doutrina, partir do pão e orações. Vamos falar como está na Bíblia: doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Só aqui nós podíamos falar muitas semanas,
Mas o que eu quero destacar nesta noite é esta palavra-chave aqui: perseverança. A Bíblia diz: eles perseveravam e perseveravam unânimes. O que quer dizer unânime? Todos de um só ânimo, com um só propósito. A Bíblia diz: eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Diga, no templo. Aqui é lugar de unanimidade, irmãos. Aqui é lugar de união. É aqui que nós nos reunimos para juntos buscarmos uma melhor comunhão com Deus e uma melhor comunhão uns com os outros, para juntos aprendermos o ensino da palavra de Deus, para juntos partilharmos o pão e para juntos orar uns pelos outros e orar por aqueles que precisam das nossas orações. Atenção, essa criança que está fazendo esse barulho, papai e mamãe precisa ajudá-la aí. Todos os dias, e a Bíblia diz, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Diga, outra característica, alegria. Diga, alegria. E singeleza de coração, o coração puro. Louvado seja Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, ou seja, as pessoas respeitavam. O que é você cair na graça de uma pessoa? É a pessoa ir com a tua cara, olhar assim e dizer: rapaz, mas você é gente boa, hein? Eu não sei o que é que você tem, mas eu gosto de estar perto de você. A Bíblia diz: o povo de fora considerava a igreja, respeitava a igreja. Por onde ia um crente da igreja primitiva, ia também a simpatia, o bem-querer, o carinho, o respeito, a cordialidade. Isso muitas vezes está faltando no nosso meio. Rotularam que crente é aquele que anda de paletó e gravata dia e noite, com a cara fechada, mal-humorado, julgando todo mundo, se achando melhor que os outros. Mas a igreja primitiva era diferente. As pessoas, elas recebiam a palavra de bom grado. E elas caíam na graça de toda a população da cidade, do lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse é um grande desafio que nós temos hoje. Aonde a gente chegar, a gente possa orar como os sábios oravam antigamente: Senhor, permita que eu ache graça diante desse povo. Permita que eu ache graça diante desse patrão, diante desse professor, diante dos meus familiares, diante da igreja do Senhor, diante daqueles que não conhecem a Deus. Porque, irmãos, a maioria das pessoas, elas se convertem pelo nosso testemunho e a nossa conduta. Não é pelo tamanho das nossas palavras, mas é pela nossa conduta. É eles olharem na gente e ver: você tem uma coisa diferente. Dá para você dizer o que é, e você fala: é porque eu tenho Jesus morando no meu coração. Aleluia!
Aleluia! Perseveravam. A perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. É uma das características mais importantes da vida de um cristão. É a perseverança que faz com que a nossa vida seja fundamentada, fundada, estruturada, para a gente obter sucesso, prosperidade, tanto na vida espiritual quanto na vida material. A falta de perseverança, ela conduz-nos a uma vida de derrotas. E o que é perseverança? Perseverar significa ter a capacidade de aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades. Isso que quer dizer perseverança. Diga comigo isso: perseverança é a capacidade de aguentar, suportar e manter-se firme diante das dificuldades. Isso é perseverança. É manter-se fiel, é permanecer, é conservar-se, é persistir, é perdurar, é mostrar perseverança, firmeza, sem mudar, de intenção a cada problema e a cada circunstância que a vida nos coloca. Perseverar é isto. É uma das mais importantes qualidades na vida de um ser humano. A capacidade de perseverar. Eu conheço um bocado de gente que tem ideias maravilhosas. Já receberam oportunidades extraordinárias, mas se perderam no meio do caminho, porque não souberam esperar o tempo de Deus. Não aprenderam a perseverar. A Bíblia nos dá muitos exemplos de homens que perseveravam. Eu quero citar aqui só dois. O primeiro está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 27. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 27. Qualquer irmão que escolheu, levante, fique em pé e leia bem alto, que é para todo mundo ouvir. Pode continuar. Versículo 27. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Quem encontrou pode ler bem alto, vai ler alto, hein? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Aleluia! Tem exemplo mais maravilhoso de perseverança do que a história ou a vida de Noé?
Por quantos anos Noé ficou construindo, edificando a arca? Quantos anos? Pô, se você tem certeza, fala alto. 120 anos. Está lá, está tão fácil isso. Você sabe o que é 120 anos você ficar construindo um navio que você não sabe nem para que é. Mas ele recebeu uma ordem de Deus e ele perseverou. As pessoas passavam, zombavam de Noé. Você sabe lá o que é buscar madeira para construir uma arca? Ele e a família. Vai lá, derruba a madeira, corta a tora, transforma em madeira, e tinha que ser madeira boa. Madeira de acácia, madeira boa, não podia ser qualquer madeira não. Porque para suportar 40 dias e 40 noites de água, e de temporal e de tempestade, tinha que ser madeira boa. Alguém passava e olhava assim e disse: esse homem está doido. Ontem eu tive lá em São João de Meriti, lá na sua terra, recebendo o título de cidadão de Meriti. Senti tua falta lá. Aonde o pastor vai, chega junto. Eu fui lá no seu município. Está aí o título que eu recebi ontem. Agora eu sou cidadão meritiense. É fraco não, meu irmão. Glória a Jesus. Mas está perdoado. Vai e não peque mais. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos que estiveram ali. Muito obrigado. Uma noite chuvosa, fria, mas estivemos ontem ali recebendo essa condecoração. A Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração, só para Ele. Amém, irmãos? Voltando. Durante 120 anos Noé preparou a arca. E diz a Bíblia, o Senhor Jesus comparando o dia do arrebatamento da igreja como os dias de Noé. A Bíblia diz: comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Ou seja, cada um cuidando da sua vida, mas lá estava o pregoeiro da justiça chamado Noé. Noé pregava com seu trabalho. Noé pregava com a sua arte de construir. Aleluia. A Bíblia diz: preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Diga, segundo a fé. Lutou na construção da arca e se salvou, juntamente com a sua descendência. Outro exemplo, Números capítulo 14. Versículo de número 24, os que já encontraram, pode ler. Uma pessoa, lê bem alto, irmão, para a gente ouvir. Aleluia. Deuteronômio capítulo 1, versículo 36. Deuteronômio capítulo 1, versículo 36. Quem encontrou pode ler.
porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Aleluia! Veja que há uma bênção separada para aqueles que perseveram. A Bíblia diz: a terra que pisou, eu vou dar a ele e aos seus filhos, porque ele perseverou em me seguir. Louvado seja Deus. Outro exemplo, Josué capítulo 24 e versículo 15. Josué capítulo 24 e o versículo de número 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué perseverou diante dos seus inimigos, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das guerras, diante das batalhas, e no final do capítulo do livro de Josué, ele diz: se parece mal para vocês seguir a Deus, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, vamos perseverar. Aleluia, diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: já decidiu? Você, irmão, você já decidiu, mas lá na sua casa você já decidiu também? Pergunta para ele: na sua casa você já decidiu também? Quem tem que decidir lá é você. É você que tem que bater o pé lá e dizer: aqui nesta casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui só tem uma chance, é ser crente. Glória seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 13 e o versículo 43. Atos capítulo 13, versículo 43. Pode ler. Aqui, permanecessem na graça de Deus, ou você pode trocar essa palavra permanecer por perseverassem na graça de Deus. Efésios capítulo 6 e o versículo 18. Efésios capítulo 6 e o versículo 18. E depois, quem encontrou, outro pode ler Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Vamos primeiro para Efésios. É isso mesmo. Vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quem encontrou o irmão Tiago? Eu falei Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Enquanto um está procurando outro, já procura outro. Aleluia. Essa palavra paciência, ela tem o mesmo significado aí de perseverança. Irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, tentações que está escrito aí, é provação, luta, tribulação,
Quando o vento bate forte para cima de você, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz paciência ou perseverança. E a paciência deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros. Eu estou lendo uma outra versão, na Revista Corrigida, diz completos e... Acabou de ler aí agora. Lê de novo, Marcos. 4. Perfeito. Perfeitos e completos. Para ser perfeito e completo, tem que passar pela tribulação. É na tribulação que o soldado é forjado. Aleluia! É na provação. A fim de que sejais perfeitos e completos, sem que falte nada a vocês. Vamos ver aqui, irmãos, alguns exemplos ruins de homens que não perseveravam. Primeiro deles, Mateus capítulo 27, versículo 4 e 5. Mateus capítulo 27, versículo 4 e 5. Que coisa, hein, irmão? Judas passou 3 anos com Jesus. Três anos com Jesus. Na escola e no seminário, aprendendo aula direto com a fonte. Viu todos os milagres acontecerem. Viu e ouviu todos os ensinos diretos de Jesus, bebendo água limpa direto da fonte. Mas o infeliz não se converteu. Pelo contrário, vendeu a vida de Jesus por 30 peças de prata, que era o valor correspondente de um escravo ruim. Depois que ele vendeu, mas antes, ele participou num último momento que foi uma celebração do que a Bíblia chama de ceia com os discípulos. E lá, Jesus ainda deu uma última alternativa para ele, diz: olha, tem alguém aqui no nosso meio que haverá de me trair. E todo mundo ficou perguntando, quem é, quem não é? A Bíblia diz que eles discutiam entre si quem é. Aí o próprio Jesus disse, identificou, disse: aquele que eu molho o pedaço de pão e dou para ele, esse é o que há de me trair. Judas estava sentado à direita ou esquerda de Jesus? Quem é que se lembra? De um lado era João, o apóstolo do amor. Do outro lado era o Judas, o Iscariotes. Aonde é que Jesus estava e melhor, aonde é que João estava assentado e aonde é que Judas estava assentado? À direita ou à esquerda?
Confere aí na Bíblia, está escrito aí. Lição de casa para os alunos. Jesus pega, molha um pedaço de pão e sabe, deixa eu te falar uma coisa, aquela atitude, aquela ação de molhar o pão no fruto da vide e servir, era dado para aquela pessoa, normalmente, o que estava sentado na ponta da mesa, o anfitrião, servia aquilo para a pessoa que ele mais amava. Jesus pegou e deu. Identificou, e a Bíblia diz que naquele momento, Satanás se manifestou na vida de Judas, e ele se levantou e foi fazer o que tinha para fazer. Vendeu Jesus por 30 peças de prata. Depois que ele trai a Jesus, ele tem uma outra alternativa, que era procurar o mestre de Senhor Jesus. Fiz uma loucura, mas eu queria te pedir que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Não. A Bíblia diz que Judas voltou, quis devolver o dinheiro do crime para os principais do templo, e eles não aceitaram. Disse: não, isso é dinheiro de crime, rapaz, fica com você. Em vez dele voltar e fazer como Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente depois que negou a Jesus. Em vez de fazer isso, ele preferiu ir se enforcar. Irmãos, tem gente que é desse jeito. A gente precisa ter muito cuidado, porque tem pessoas que nem quando você mostrar de forma clara para ela e evidente de que ela vai cair num laço, ou numa desgraça, ou numa tragédia na sua vida, você está mostrando o abismo para a pessoa, mas ela prefere cair no abismo do que ouvir o teu conselho, a tua orientação, a tua admoestação. Que Deus nos guarde, irmão. Que Deus dê a nós um coração sensível e quebrantado, para que a gente possa entender os sinais de Deus na nossa vida. Porque aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quer ver outro exemplo? Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 9. Já tem alguém lendo aqui? Espera um pouquinho só, irmão, começa de novo. Pronto, espera um pouquinho aí, meu irmão, espera um pouquinho. Vendeu a propriedade, tudo certo aí. A propriedade é dele, vende, faz o que ele quiser. Ponto. Continua. E reteve parte do preço. Também está certo, não tem problema nenhum. Mas não, eu vou guardar isso aqui. Bora. Chamando sua mulher e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Aí é que está o problema. Se ele chegasse lá e dissesse: ó, isso aqui não é o dinheiro da propriedade inteira, eu guardei uma parte lá em casa e eu vim trazer essa outra parte de oferta. Mas o problema do Ananias é que ele queria ter as mesmas regalias e a mesma consideração que o povo tinha
com relação a Barnabé. Lembra de Barnabé? Ele vendeu tudo e entregou para os apóstolos. E o Ananias quis fazer uma média. Que negócio é esse? Porque todo mundo gosta só do Barnabé. Eu quero ser querido que nem o Barnabé. Mas ele disse mais ou menos assim: olha, vamos fazer o seguinte, minha mulher. Mas Safira, seguinte, varão, esse negócio dessa religião dos crentes aí, vai que isso dá certo, a gente vai ficar bem na fotografia. Mas se não der certo, pelo menos nós temos um dinheirinho guardado aqui, uma coisinha aqui para... É mais ou menos esse o sentimento que passou no coração do miserável do Ananias. Continua, irmã. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses? Esse é o problema, mentiu ao Espírito Santo. Continua, irmã. E retivesses para parte do preço da herdade. Pronto, continua. Guardando-a, não ficava para ti? Em outras palavras, você vendeu, você não tinha nem obrigação de me entregar aqui nada não, guarda tudo você. Continua. E vendida, não estava em teu poder? Vendeu, você que tem o poder de dizer se vai dar ou não dá. Agora o que você não pode é mentir. Continua. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas a Deus. Esse é o problema. Toda mentira, a gente pensa que dá um jeitinho, dá um acerto. Irmão, tem um tipo de mentira que o Senhor resolve tratar pessoalmente. E normalmente esse tipo de mentira está ligado a alguma posse de bem material. Presta muito atenção nisto. Continua, minha irmã. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Expirou quer dizer uma forma bonita de dizer morreu. Continua. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Pode continuar. Levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Como é que pode, irmão? Isso aqui é uma mulher atrapalhada, o marido já estava morto, 3 horas, ela não sabia que o marido estava morto. Sabe que Jesus tem poder de uma mulher dessa, irmão? O que é isso? O que há, meu irmão? O marido já está quase virando de lado lá no caixão, não sabia de nada. Bora, continua. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós os concertaste para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. A ti. Ô irmã, continua só mais um versículo aí, vamos ver. Eu não estou com ele aqui não, mas logo na frente. Lê o versículo 10 aí, pronto. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Continua. É o próximo Houve então. um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Muito bem, mas lê o versículo 11 que a senhora leu, lê de novo ele. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Tá, mas não é isso que eu estou querendo não. Espera aí. Alguém está com pressa aí? Aqui, é o 13, irmã, é o 13. Ora. Aos outros,
ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande... É isso aí. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Ó, primeiro o Senhor fala com Ananias, depois chega a mulher e diz: por que vocês fizeram um concerto entre vocês para mentir aqui na igreja? Então, do jeito que o seu marido morreu, você vai morrer também. O mesmo grupo de diácono que havia acabado de sepultar o Ananias, foram sepultar a Safira. Como é que pode, irmão? A mulher, como é que eu fico cabreiro com essa dona Safira? Ela não foi nem no sepultamento do marido. Morreu também e foi sepultado. E a Bíblia diz assim: caiu temor no meio do povo, e a Bíblia diz: ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Você sabe o que quer dizer isso? As pessoas passavam a respeitar aquele povo, aquela igreja, aquela comunidade de santos. Mas na hora de aceitar Jesus, alguém dizia: ó, presta atenção, porque o Jesus dos crentes, se você mentir, você morre lá na... Aí a Bíblia diz: eles tinham grande estima, mas ninguém ousava juntar com eles. Irmão, você já imaginou se isso estivesse acontecendo nos dias de hoje? Os que não pagam dízimo, fica retendo aquele que não é teu. Os ofertantes que o Espírito Santo já mandou dar de oferta e você segurou. Olha, louvado seja Deus, que essa descida do Espírito Santo aqui só foi lá no início da igreja primitiva, porque se fosse os dias de hoje, sei não, irmão, sei não, era capaz de alguns irmãos aqui já estar com o Senhor. Não, com o Senhor não. Ladrão não entra lá. Não perseveraram em seguir ao Senhor. Outro exemplo, 1 Timóteo, capítulo de número 1. Preciso de alguém que tenha uma voz bem forte agora, tá? Versículo 19 e o versículo de número 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 19 ao 20. Vamos ler. Conservando a fé em uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé, entre esses Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Vamos ler. Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Essa versão sua é boa também, mas eu quero a versão revista e corrigida da Bíblia do Culto. Vamos lá. Conservando a fé, diga, conservando a fé, e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, diga, naufrágio na fé. O que é naufragar, hein? Afundar. Começou bem, mas de repente, o seu barco, chamado vida espiritual, afundou. Naufragou na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, diga, Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para aprenderem
para que aprendam a não blasfemar. Quem foi Himeneu? Quem foi Alexandre? Foram dois apóstatas do cristianismo durante o primeiro século, os primeiros 100 anos da igreja. Eles foram identificados pelo apóstolo Paulo como sendo blasfemadores, cheios de falatórios vãos e profanos. Himeneu, a Bíblia diz, junto com Fileto, outro, ensinava doutrinas falsas, subvertendo a fé de alguns. Vamos ler isso, capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao 18. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 ao 18. Pode continuar. Que coisa, hein? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este ser. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, afasta-se da iniquidade. Amém. Evita os falatórios profanos, que produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Gangrena. O que é uma gangrena, hein? Uma carne podre. Gangrena quer dizer uma coisa podre, imprestável. A Bíblia diz: a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Primeira coisa, aconteceram três coisas aqui. Primeiro, se desviaram da verdade. Segundo, afirmavam que a ressurreição era acontecimento do passado. Ou seja, esse negócio de arrebatamento, isso é conversa para boi dormir. Terceiro, perverteram a fé de alguns. Se desviaram da verdade, afirmaram que a ressurreição não existia e perverteram a fé de alguns. Esse foi o miserável do Himeneu. E o Alexandre era outro apóstata. A Bíblia diz Alexandre o latueiro. Latueiro por quê? Porque ele tinha por profissão o que hoje nós chamamos de ferreiro, que mexe com ferro, com cobre, com bronze, artífice, trabalha com esse tipo de material, o latueiro. Alguém já foi num lugar aonde você viu ou alguém trabalhando com lata, com bronze, com cobre, com esses tipos de metais? Alguém já foi aqui? Levanta a mão bem alto. A oficina lá faz barulho ou é silenciosa? Uma barulhada. O barulho algumas vezes parece até ser ensurdecedor, quando ele pega lá a marreta e bate em cima daquilo para preparar o material. Aquilo faz um barulho horrível. Então tudo nos leva a quê? Que Alexandre, esse latueiro que a Bíblia fala aqui do Alexandre e do Himeneu, ele também foi um obreiro, começou bem na igreja, mas não aguentou as perseguições decorrentes do Evangelho. Porque quem quiser ser um crente bom e um obreiro bom, vai padecer perseguição. A perseguição, ela é natural, é uma consequência natural na vida daqueles que querem ser obreiros aprovados por Deus. Você precisa se preparar para quando as perseguições vierem contra você, você permanecer firme. E não fazer como Alexandre, que preferiu achar o caminho mais fácil.
Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Cuidado com os atalhos na sua vida espiritual e na tua vida ministerial. Cuidado com as ofertas. Cuidado com os banquetes que colocam para você participar. Cuidado com as propostas. Tenha cuidado. Aqui está a história de Alexandre e a história de Emineu. Ela está aqui para nos chamar a atenção. O pior é que esse Alexandre, ele acaba enganando muitos dentro da igreja, com uma falsa aparência de crente. A Bíblia diz: parece que é, mas não é. E eles fazem um concerto, 2 apóstolos, e se intrometem na vida da igreja e na liberdade cristã que a igreja tinha, liberdade com responsabilidade, e começam então a difamar, a caluniar, a injuriar, a maltratar a imagem e a vida do patriarca, o apóstolo Paulo. O Alexandre foi muito pior que o Demas. O Demas diz assim: Demas me desamparou, e foi segundo as coisas desse mundo. O Alexandre foi mais. Ele, além de abandonar a fé, passou a perseguir o apóstolo Paulo. E por onde o apóstolo Paulo passava, ele chegava com outra mensagem e dizia: esse homem que está falando aí, isso tudo é mentira, isso tudo é conversa fiada. Não ouçam ele não. Acompanhe eu e o Emineu, que nós estamos aqui com a nova roupagem do Evangelho. Não tem esse negócio de ressurreição, não precisa disso não. Então, se não precisa de ressurreição, não acredito, se você não crê em ressurreição no arrebatamento, não precisa também santificar a sua vida não. Vai vivendo de acordo que dá. Aqui nós não perdemos ninguém. Isso aqui é uma casa da mãe que a gente ajunta tudo aqui. Pode vir do jeito que você veio. Vem como está e ficai como vinde. Aqui vale tudo. Se você quiser ter uma vestimenta decente, você veste. Se não quiser, também fica à vontade, porque nós estamos preocupados aqui com o seu coração. Já ouviu essa conversa? Tem cuidado. Tem cuidado. Você que já abandonou a palavra de Deus e fica ouvindo conversa de profeta, de irmã de oração ou de irmão de oração, em vez de ler a Bíblia, fica subindo o monte. Eu não digo nada, subir o monte, mas não deixa de ler a Bíblia, e quer trazer o que você vê lá no monte para dentro da igreja, e fica com um espiritualismo exagerado na igreja. Espiritualidade é uma coisa, espiritualismo é outra. Espiritualidade é isso que nós estamos fazendo aqui, abrindo a palavra e lendo, e conferindo, e aprendendo da palavra de Deus. Espiritualismo é esse movimento, esse barulho, que é às vezes causado por um aparelho mais alto, um microfone mais alto. Esses fogos artificiais, esse iê, esse opa. Tenha cuidado com isso. Você vai dando conversa para esse profeta, para essa profeta lá, a hora que você acordar, você está na mão dele. A Assembleia de Deus não é guiada por profecia, é guiado pela palavra de Deus, e a profecia tem que encaixar com isso aqui. E quando o profeta estiver falando daqui do púlpito, o profeta que está embaixo tem que se calar e ouvir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória a Deus. Gente que fica com profetada, com visagem, querendo dirigir o culto daí de baixo.
Não, senhor, aqui é a Assembleia de Deus. Aqui, enquanto o pastor está falando, o profeta segura a mensagem. E a hora que o pastor der autorização, você pode profetizar. Não é chegar e atrapalhar o culto e parar o culto por causa da tua profecia, por causa da tua profetada, por causa da sua visagem. Baixa o teu facho, vai se converter, senta no culto de doutrina, aprende a palavra de Deus e viva de acordo com a palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória ao Senhor. Onde é que já se viu, irmão? Olha, porque a pessoa fala uma língua estranha diferente aí, já quer parar o culto, já quer parar a doutrina, já quer parar o... que é isso? Que conversa é essa? Não entrega o púlpito da congregação que eu coloquei para você dirigir lá. Você para de entregar o púlpito dessas pessoas que você não conhece. Você pega o nome dele na internet aí, numa confusão, e leva para lá. E ele está levando às vezes colonquítia, veneno. E depois vai ter que jogar muita farinha nessa panela. Para com isso. Eu não quero saber daqui em Madureira, essa rapaziada que está vindo aqui. Vamos parar com isso aqui. Vamos parar com isso aqui. Vamos parar com isso aqui. Orivaldo, para com isso. Eu não quero saber dessas profetas, dessa rapaziada aqui pulando e saltando. Eu não sei quem é. Me traz a carta de autorização do seu pastor, carta de recomendação. Preciso saber se você é dizimista, se você é fiel, se você tem responsabilidade, se você é casado, se você não é mulherengo, caba safado e sem vergonha. Eu não conheço a tua história. 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 Tem que sentar aqui e ficar aqui um bom tempo. Tem obreiros aqui que estão há 40, 50 anos aqui, nunca tiveram uma oportunidade para dar uma pregação aqui, mas estão felizes aí. Ele sabe o lugar dele. Agora é uma rapaziada. Chega aqui. Pior que depois, sobe aqui, aí dá dor de cabeça. Que o cara sai daqui, isso aqui é uma carta de apresentação. Pregar aqui em Madureira, isso aqui é uma carta de referência. Eu me lembro as primeiras vezes que eu vim aqui, eu ficava lá olhando assim e pensando, meu Deus do céu, esse lugar é santo demais. Mas hoje, qualquer um que fala um reteté, uma língua estranha diferente aí, ou tem uma visagem, ou tem uma coisa, e pronto, você já pode voltando para cima depois. Que é isso, irmão? Que conversa é essa? Não, senhor. Não, senhor. Quando não tiver ninguém para pregar, que o senhor pregue. Prega aqui. A palavra aqui está comigo. Ou chama um dirigente de congregação aqui, ou chama um veterano. Mas essa rapaziada aqui para cima não vai dar certo. Vai dar certo não, vai dar certo não. Pode baixar o facho. Quando eu não estiver aqui, quem prega aqui é um dos irmãos que estão aqui. O senhor não me entrega o púlpito aqui para uma pessoa que eu não conheço. E isso aqui eu estou falando para ele, eu estou batendo na cangaia aqui, que é para os burros entender. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga para alguém que está entendendo aí, irmão? Está entendendo como é que é o mistério aqui? Meu pai é que usava essa expressão, a gente bate na cangaia para o burro entender. Não fica assustado nem bravo com isso, não, porque você sabe como é que funciona. Você não sabe o que significa o adágio, já está pensando que eu estou te chamando de burro. Não é isso não. O senhor conhece essa história? Explica como é que é a história da cangaia.
Um dia, meus amados, o bispo Manuel Ferreira falou, mas me bateu. Aí quando terminou o culto, eu cheguei para ele: bispo, meu Deus do céu, bispo, eu mereço tanto isso. Aí ele olhou para mim: a gente bate na cangalha para o burro entender, a gente bate em você que é para os outros ouvir e aprender. Esse aqui já é cangaia antiga. Mas quem é que sabe o significado de bater na cangaia para o burro entender? É isso que eu quero. É a linguagem da roça lá. Quando o burro está está emburrado, não quer sair do lugar, aí o cara pega assim, dá uma batida na cangaia, como dizendo: ou você anda, ou então a próxima vai pegar no teu lombo. É isso que quer dizer bater na cangaia para o burro entender. Aí quando o burro está assim, só dá uma pancada assim. O burro já sabe: opa, está na hora de andar. Entendeu? Não, irmão. Isso aqui é ministério de Madureira, irmão. Não. Já teve gente que veio falar que o pastor queria congregar aqui. Eu disse: aqui não vai dar para o irmão, não. Que isso, pastor? Não dá, não. Elemento que já fez uma divisão numa igreja, eu vou botar ele aqui para quê? É questão de tempo. Mas nós vamos agasalhando os Imineu, os Filetos, os Latueiros, vamos botando tudo aqui dentro, vamos ser assim mesmo, irmão. A misericórdia de Deus vai alcançando. O que o apóstolo Paulo falou aqui para o Alexandre e para o Imineu, hein? Quero achar aqui 1 Timóteo, não tem 19 capítulo Timóteo. O que é? Capítulo qual? Capítulo 1, versículo 19 e 20. É isso aqui. É o 20. Vamos ler todos juntos. Capítulo 1 de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. 1, 2, 3. E entre esses foram Imineu e Alexandre, os quais, para que aprendam. Paulo diz: bota esses homens para fora da igreja, porque eu já entreguei eles na mão do Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você é o vigia, você é o porteiro do aprisco. Não é qualquer ovelha que vai entrando e vai sendo, não, senhor. E tem cuidado, que às vezes vem um cara de ovelha, jeito de ovelha, mugido de ovelha, mas a hora que você precisar dar cajadinha na cabeça dele, aí ele levanta os pelos assim, já viu como é que se levanta assim? E rosna, e se você não sair da frente, ele vai te engolir vivo. Aí, meu irmão, só tem uma coisa: se não é ovelha, só tem duas coisas: ou você mata ou você morre. Não tem conversa. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelha aceita a cajadinha na cabeça. Ovelha aceita a doutrina. Ovelha aceita ensino. Lobo é feroz. Lobo é voraz. O lobo está se misturando no meio das ovelhas para destruir as ovelhas, ferir as ovelhas. Mas você, como pastor das ovelhas, você tem o cuidado. Espera aí. Está pensando que vai aonde?
Está entendendo, meus irmãos? Você pode glorificar a Deus? Dá para dar um glória a Jesus aí? Que horas são? Parou. Semana que vem nós continuamos nessa doutrina santa e abençoada. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé para agradecer a Deus.